Opa, aqui é o Hiro, do canal Satoshi Pio, e hoje eu vou explicar pra você o porquê que o Brasil é uma grande máfia, ou seja, uma facção criminosa, e dado esse fato, não existe solução política dentro de uma facção criminosa, porque os políticos que chegam no poder só chegam lá porque a facção permitiu, porque os verdadeiros criminosos, os verdadeiros comandantes dessa facção, eles permitiram que tal político exercesse tal cargo. Então não importa se político X ou Y é presidente, nunca vai mudar nada, porque só muda se eles permitirem, se os verdadeiros donos do Brasil permitirem. Porém, nem tudo está perdido. Por quê? Porque não existe solução política, mas existe uma solução, que é a única possível, que é você parar de financiar essa máfia, parar de financiar essa facção criminosa, que é o Estado brasileiro. Como você faz isso? Comprando Bitcoin. Eu já dei o spoiler aqui no começo do vídeo, mas se você continuar assistindo, você vai entender o porquê que o Bitcoin é realmente a única e absoluta solução para o fim da facção criminosa do Estado brasileiro. Por que que o Estado brasileiro é uma facção? O Brasil, ele não é um Estado. Ele é uma máfia organizada. O Brasil, ele funciona como uma grande facção criminosa. Um exemplo mais recente do porquê que o Brasil é isso, é o exemplo do Ceará, que um comerciante de espetinho, ele foi cobrado pelo Comando Vermelho em R$1.000. Por que que ele foi cobrado? Para poder simplesmente trabalhar. Ele tinha que pagar R$1.000 pro Comando Vermelho para poder exercer o trampo dele de espetinho, para poder vender espetinho. Ele não pagou os R$1.000, ele pagou somente 400. E o que aconteceu com ele? Ele foi simplesmente executado. E aí eu te pergunto, o que que vai acontecer com o Comando Vermelho? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada com o Comando Vermelho, com o PCC, com o TCP, porque facção, ela domina bairro, ela domina cidade e ela domina estado. É só você ver o exemplo do Rio de Janeiro. E o Nordeste não tá ficando diferente, velho. Bahia, Ceará, não tá diferente do Rio de Janeiro. Então, assim, o que que vai acontecer com essas facções? Nada. Porque elas só existem, elas só têm esse mercado, né, entre aspas delas de, por exemplo, o CVNet, que é a internet do Comando Vermelho que você é obrigado a pagar, ou esta merda aqui dessa taxa de R$1.000 pro cara poder abrir o negócio dele, ou seja, ele já paga imposto pro Estado. E aí, além de pagar imposto pro Estado, ele tem que pagar imposto pro CV. Tipo, que porra é essa, mano? E isso, né, concluindo, só acontece porque o Estado brasileiro também é uma facção. O CV só existe porque o Estado brasileiro permite que ele exista. Ninguém vai atrás das pessoas que executaram esse trabalhador porque eles fazem parte do mesmo negócio. Você entendeu? O Estado não vai atrás do CV e dos caras que fizeram isso porque o Estado e o CV e o PCC são a mesma coisa. Eles fazem parte da mesma coisa. São os três facções criminosas. São os três uma máfia organizada. O Estado, ele não combate a facção, ele faz parte dela. Bukele já disse isso. Só existe facção criminosa no Estado porque o Estado permite. E o meio político no Brasil e também a mídia fazem parte dessa máfia. PT e PSOL não são partidos políticos, mano. Ambos são facções criminosas. As pessoas têm que parar de tratar o PT, PSOL, Partido Comunista, como se fossem partidos políticos, partidos com ideias diferentes, partidos de esquerda. Não, irmão, é facção, porra. É facção, mano. O PT, ele dialoga diretamente com organizações criminosas. Tem áudios de bandido falando que o PT dialogava com eles, cara. E sabe por que que isso não é investigado? Sabe por que que isso não acontece nada? Por que que a Polícia Federal não investiga o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, essa facção? Porque a polícia é comandada pelo Estado, e o Estado é uma facção criminosa, velho. Cara, esse pensamento tem que ser básico na sua cabeça. O governo, ele é o crime, ele faz parte do crime, ele conversa com o crime, com a facção, com a máfia. E aí, você vê qual que é a pauta dessas facções, eles falam que o perigo são as redes sociais, porque na rede social é o único jeito de você, de alguma forma, apontar isso, porque não é pela polícia que isso vai acabar, não é pela Polícia Federal que facção criminosa vai acabar, não é pelo exército, não é pela mídia tradicional, da Globo ou qualquer emissora de TV. Não, o único jeito desse problema ser apontado, ser investigado, é pelas redes sociais. É o único meio, é o único jeito. Eles controlam tudo. Eles controlam tudo no Estado brasileiro, exceto rede social. E é por isso que eles, né, já conseguiram avançar uma lei para poder censurar redes sociais. Porque esse era o único jeito da gente conseguir falar. Eu estou conseguindo falar no momento, mas no futuro talvez eu não consiga mais. Eu, inclusive, tô pensando ultimamente que, porra, no futuro, cara, talvez, né, esses vídeos que eu tô postando aqui me fodam de alguma forma. Provavelmente eu vou ser processado ou de alguma forma multado, preso, talvez, porque eu falo que o PT e o PSOL são facções criminosas. Porque eu falo que o Estado brasileiro é uma facção criminosa. Porque eu tô falando aqui que o presidente,
Ele não é escolhido pela população, ele é escolhido pelos verdadeiros donos do Estado brasileiro. Quando você vê a Polícia Federal mostrando que ela prendeu toneladas de drogas, né, quilos e quilos de maconha e de cocaína ou qualquer que seja a droga que eles estão apreendendo, ou contrabando, né, qualquer porra que eles mostram que eles estão apreendendo, tudo aquilo é um teatro, irmão. A PF, ela só apreende, ela só investiga quando o Estado brasileiro permite. A máfia estatal, né, ela permite que a PF apreenda tal avião que estava com tantos quilos de droga, para poder dar a falsa ilusão de que a PF trabalha pro povo, que a PF combate o crime. Isso é uma falsa ilusão. Quando você vê a PF apreendendo drogas, aquelas drogas, elas foram permitidas pelas essas facções para serem apreendidas, para poder fazer esse teatro controlado. Não caia nesse papinho, mano. O bagulho do Felca, né? A Polícia Federal, ela só começou a investigar esses casos, né, de adultização infantil, sexualização infantil por meio dos influenciadores, porque o Estado permitiu. Porque antes, mesmo com denúncias, né, da oposição, que é a direita brasileira, mas que, porra, que não é uma oposição de verdade, né, ela também só finge ser uma, mas enfim, a oposição, ela denunciou esses crimes de sexualização infantil e a PF não fez nada. O Ministério de Justiça brasileiro não fez nada. Por quê? Porque o Estado não permitiu, porque o PT não permitiu, porque a máfia estatal não permite. E quando ela não permite, a PF não faz. O Ministério de Justiça não faz, entendeu? Tudo isso é só um teatro, velho. E você acha mesmo que é por meio do voto que alguma coisa vai mudar nesse país? Cara, não existe solução política. Dentro do Estado brasileiro, não existe oposição real. Beleza, você tá vendo aí, sei lá, o Nicolas Ferreira apontando a hipocrisia da esquerda. Mas o que ele realmente, efetivamente faz pelo Brasil? O que efetivamente o Bolsonaro ele fez para poder combater essa facção criminosa que comanda o Estado brasileiro? Nada, irmão. O Bolsonaro, ele foi um erro estatístico nos planejamentos do Estado brasileiro, da máfia estatal. Ele foi um erro. Ele foi algo que o Estado ele não preveu. O Bolsonaro, ele só ganhou as eleições de 2018 porque os caras viu a popularidade que o Bolsonaro tava e falou, cara, não vai ter como, né, mexer, não vai ter como mexer os pauzinhos dessa vez. Então a gente, infelizmente, vai ter que deixar o Bolsonaro passar. Infelizmente, a gente vai ter que deixar o Bolsonaro ganhar as eleições. E aí, o que aconteceu quando o Bolsonaro ganhou as eleições? Ele foi castrado, irmão. Os caras chegou no Bolsonaro e falou, escuta aqui, ô Bolsonaro, você só vai comandar, você só vai exercer algo aqui politicamente se a gente quiser que você exerça. Você vai ficar falando pros seus gadinhos que você tá combatendo corrupção, que você tá combatendo o PT, que não sei o que, e você vai fazer o que a gente mandar que você faça. E é por isso que no governo Bolsonaro aprovou 70 leis feministas. Leis feministas essa que acabam com a estrutura familiar brasileira, que deixa as pessoas mais dependentes do Estado, ou seja, mais dependentes da máfia. Sabe por que o Bolsonaro não fez nada de efetivo? Porque é só olhar o momento que a gente tá passando agora. É só olhar aonde a gente tá no momento atual brasileiro, né, com leis aprovadas para poder censurar redes sociais, e o Alexandre de Moraes fazendo o que ele bem entender da lei e da Constituição, é só você olhar para isso e ver que nada foi realmente mudado, nada realmente aconteceu de diferente. E prendendo o Bolsonaro com coisas que de fato não existiram, só mostra que o governo, que o Estado, que a máfia e que a facção brasileira, eles querem demonstrar o poder que eles têm. Eles querem mostrar que não é porra de Bolsonaro, não é porra de Nicolas Ferreira, não é porra de oposição ou direita que vai derrubar eles do poder, irmão. É isso que eles estão demonstrando pra gente. Os verdadeiros chefes do Brasil, os caras que realmente mandam nessa política, eles não aparecem na mídia. Você acha que o Lula é o cabeça da corrupção brasileira? Não, irmão. O Lula é um fantoche. O Lula, ele é colocado ali na situação de presidente pra poder apanhar, pra ele ser o alvo de crítica. Mas o Lula, ele não faz nada efetivamente, irmão. O Lula é um velho caduco fudido. Nas palestras que ele dá, né, palestras fechadas, o cara só fala merda. O cara só consegue se contradizer. O Lula, é simplesmente um fantoche do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, junto com todos os ditadores, né, da América Latina, sendo o plano mestre de dominação brasileira. Os caras que mandam no Brasil, eles nem sequer são brasileiros, velho. O Lula, ele é só o burrinho ali que vai ser usado os caras realmente comandar o Brasil por meio de facção criminosa, por meio do Foro de São Paulo, que é onde junta todos os líderes e ditadores, velho. Os caras que mandam no Brasil, eles não aparecem na mídia brasileira, velho. Se você acha que o Alexandre de Moraes é o cabeça, né, das facções criminosas aqui, não é, velho. Se o cara, ele aparece na mídia, se o cara, ele pode ser alvo de críticas, ele não é o cabeça da oposição.
operação. Porque o cabeça da operação, o chefe da facção criminosa brasileira, ele não vai aparecer. Ele não vai se dar esse risco de aparecer por motivo nenhum. Ele vai colocar um monte de fantoche pra gente poder bater, pra gente poder ter a ilusão de estar criticando algo, né? A ilusão de tirar tal pessoa do poder, né? Tirar o Lula do poder, tirar o Alexandre de Moraes do poder, ter essa falsa ilusão de que mudamos alguma coisa, só que não vai mudar porra nenhuma, porque se tira o Alexandre de Moraes, os caras vão em outro ministro e vão corromper outro ministro. Eles vão chegar em outro ministro e vão falar: escuta aqui, irmão, agora que o Alexandre de Moraes ele caiu, você foi o escolhido para poder fazer o que a gente bem entender e o que a gente quer. E se você não fazer, você morre. Simples assim. O Lula foi tirado do poder, né? Aposentou, sei lá o que aconteceu com o Lula, vamos supor. Beleza, não é mais o Lula. Agora é o Boulos. Agora é o Haddad. E aí eles mexem os pauzinhos para poder o Haddad ou o Boulos ser presidente. Acabou, velho. Caralho, a gente vai ficar tirando infinitamente políticos de esquerda do poder. E nunca vai mudar nada, irmão. Porque eles são só o sintoma do problema. E não a verdadeira causa. E não a fonte do problema. Trocar políticos nunca vai mudar nada. Nada. Não vai mudar nada. A lei do Felca lá, para poder censurar a rede social, foi aprovada em segundos, irmão. Segundos. Se os caras quiserem aprovar leis, eles vão aprovar, velho. Óbvio que tem uma estratégia por trás de poder comover o público, comover os escravos, né, a grande massa, para poder achar que tal lei é bom para eles, né? Achar que a lei de censurar redes sociais é bom para pro povo. E aí o povo ele fica mais manso, né? Porque se eles fizessem na cara dura, tipo, já tá na cara dura, né? O Alexandre de Moraes é um ditador na cara dura. Obviamente ele tá sendo controlado por outras pessoas, mas tá na cara, né, que tem algo de errado, que a gente não tá numa democracia. Só que se fosse mais na cara ainda, né, se os caras falassem: não, a gente vai aprovar tal lei aqui e não vai ter voto contra e foda-se, né, a gente vai aprovar aqui de qualquer forma, não importa se tais políticos votam contra ou a favor. Se fosse dessa forma, aí fudeu, né, aí realmente ia acontecer algum tipo de revolução. O brasileiro talvez, né, talvez supostamente ia acordar. Então por isso que eles fazem de uma maneira velada, de uma maneira estratégica, que é comovendo a grande massa burra, de achar que tal lei é boa pra ela. E aí ele usa a facção, né, os caras que comandam o Estado brasileiro. Aí eles usam influenciadores, usam a mídia, que é a Globo, né? Tentam passar notícias e dados que não existem, ou que se existem são maquiados, né? São transformados em algo que não são na realidade. E é isso. É assim que eles controlam tudo. É assim que eles controlam tudo há mais de 50 anos, mano. E é assim que eles vão continuar controlando. Simples assim. E não é tirando o político que vai mudar. Não é votando na oposição, na direita brasileira que vai mudar, velho. E aqui vem a única solução. Se não tem como você votar num presidente que vai mudar algo, porque ele está dentro da máfia, ele está dentro da facção criminosa, ou seja, ele nunca vai conseguir fazer nada efetivamente, ele só vai fazer o que a facção criminosa permitir que ele faça, né? A facção criminosa sendo o Estado brasileiro, a única solução pra gente que é gado, que é massa, que é escravo, é parar de financiar a máfia, é parar de financiar a facção criminosa chamada Estado brasileiro. Essa é a única solução. O Estado, ele nunca vai combater nenhuma facção, porque ele já é uma facção, e a gente conversou sobre isso aqui nesse vídeo. O tráfico, né, no Brasil, e todo tipo de criminalidade por meio de facções existe porque ele dá lucro pro Estado, porque o Estado ele permite que o tráfico aconteça. Então não, essa luta de guerra às drogas, guerra ao tráfico não existe, ela também é um teatro. E o único jeito, o único ato de oposição real que nós temos é com o Bitcoin. Simples assim. Porque quando você compra Bitcoin, você tira dinheiro do sistema. Se você deixa o seu dinheiro no banco, você está deixando o seu dinheiro com a facção criminosa chamada Estado brasileiro. Quando você coloca em Bitcoin, o Estado não tem mais acesso ao seu dinheiro. Ele não tem mais acesso aos impostos que ele cobra de você. Se todo mundo no Brasil começar a comprar Bitcoin, começar a não poupar em real, não investir em bolsa, não investir em instituições brasileiras ou bancos brasileiros, se todo mundo acordar e perceber que, porra, a gente vive numa ditadura, a gente vive numa grande facção criminosa que é o Estado brasileiro. Então, para poder mudar isso, não tem como votar em político. O que eu vou fazer é comprar Bitcoin. O que eu vou fazer é tirar dinheiro do Estado. É quebrar o Estado. É quebrar a máfia. E como você quebra ela? Comprando Bitcoin. Simples assim, simples assim. Tem como quebrar de outras formas, às vezes fazendo uma estratégia, um xadrez 4D insano para poder se infiltrar dentro da máfia e de alguma forma corromper a máfia por dentro? Tem. Não é impossível isso acontecer. Mas isso vai durar quantos anos, mano? 50 anos? Talvez um pouco mais? E isso se acontecer, né?
Porque você vê a direita brasileira hoje, são palhaços. São palhaços. Simples assim. A direita hoje fica batendo em pronome, em gênero, em pauta de transexualidade. Fica batendo na tecla de que aluno da federal é vagabundo. Sim, é vagabundo. São burros, né? São comunistas idiotas. Mas bater nesses comunistas idiotas, né? Que são outro tipo de massa burra, vai mudar o quê? Não vai mudar nada, mano. A oposição no Brasil hoje são palhaços, são idiotas, são uma oposição que não é uma oposição de fato. Eles só querem mamar no Estado, igual qualquer outro político. Então não adianta votar, irmão. Não adianta, véio. Beleza, você pode talvez tentar votar no menos pior, mas quando você vota no menos pior, você tem que ter a consciência de que esse menos pior não vai fazer porra nenhuma. Que o máximo estourando que ele vai fazer é diminuir imposto. Mas é diminuir imposto. Então você vai continuar sendo roubado e você vai continuar financiando a facção criminosa do Estado brasileiro. Então assim, não, velho, não vai mudar nada. É Bitcoin, mano. É Bitcoin. O Brasil não é soberano, porque o Brasil ele é território do PCC, do CV e do PT. O povo, né, a grande massa, eu e você, escravos e gado, não tem nenhum tipo de controle do que acontece por meios políticos. Né? A gente tem um controle sim, mas o único jeito da gente ter o controle de volta é com Bitcoin, não é por meio de voto. Então, se você quer combater facções criminosas, se você quer combater o PCC, o CV, o PT e o Estado brasileiro, compre Bitcoin. Estude Bitcoin, entenda o que realmente é o protocolo Bitcoin e o porquê que ele não só derruba as facções criminosas brasileiras, mas como derruba qualquer tipo de facção criminosa no mundo inteiro. O Bitcoin, ele tem o potencial de derrubar qualquer tipo de estado no mundo inteiro, qualquer tipo de tirania, de ditadura. Tudo que existe hoje, que é alguma forma de escravidão, de censura, pode ser derrubado pelo Bitcoin. Não pense no Bitcoin como investimento, como forma de ganhar dinheiro. Ele é uma forma de ganhar dinheiro? É um investimento? Com certeza. Mas isso é consequência do Bitcoin e não é o propósito. O propósito do Bitcoin é isso que eu falei. É derrubar uma máfia, uma facção, uma tirania, uma ditadura. Esse é o propósito do Bitcoin. É liberdade. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por me ouvir até aqui, me dar atenção até aqui. Se você acha que minhas ideias fazem sentido, se você gostou delas, dá um like, se inscreve e fica à vontade para comentar o que você quiser aí nos comentários. Muito obrigado pelo seu tempo de novo e até o próximo vídeo.